Boa tarde. No programa de hoje falaremos sobre a base para a química moderna, a alquimia. Fundada nos princípios da filosofia antiga e de muito misticismo, por muitos anos, foi o método científico que dominou toda a Idade Média. No programa de hoje falaremos de três grandes alquimistas e de seus experimentos, que foram tanto brilhantes quanto bizarros também. A alquimia é uma ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente, pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço equivalente. Esse é o fundamento da alquimia, a chamada troca equivalente. Para. Produção! Não! Hoje não é dia de anime. Ai, meu Deus do céu. Eles erraram a... Ai. O que dizer desses estagiários otakus de hoje em dia, viu? Meu Deus do céu. Bom, continuando. Coloquem dessa vez a reportagem certa. A alquimia pode ser considerada a mãe da ciência moderna. Ela serviu de base para química, física, astrologia e outras ciências. Não se tem um período certo, mas acredita-se que se manteve de 300 a.C. a 1500 d.C. e se iniciou em Alexandria. Vários povos e civilizações foram adeptos dela, e cada um tinha sua linha de pensamento. O trabalho dos alquimistas era fundamentado em três importantes correntes: a filosofia grega, o misticismo oriental e tecnologias egípcias. A alquimia ajudou muito na evolução da química, uso de materiais no solo, descoberta de várias substâncias, preparo de medicamentos, produção de ligas metálicas, estudo de determinadas doenças e até mesmo a criação de métodos analíticos e equipamentos. Acredita-se que o grande divisor de águas entre a química e a alquimia tenha sido Robert Boyle. Ele induziu o chamado método científico e por muito tempo ficou conhecido como o pai da química. Mas isso é assunto para uma próxima conversa. Hoje o nosso foco será a alquimia. E afinal, o que os alquimistas procuravam? Seus dois principais objetivos eram riquezas e vida eterna. No programa de hoje, veremos exemplos de alquimistas e suas linhas de pesquisa. O primeiro a depor para nós será Nicola Flamel. Tudo começou quando encontrei um livro muito antigo, cheio de textos e desenhos que eu não conseguia entender absolutamente nada. Passei vários anos da minha vida estudando esses mistérios. Eu só consegui desvendar esse livro quando eu conheci em minhas viagens um sábio e ele conseguiu traduzir o livro. E eu descobri que o livro detalhava as pesquisas de produção de um artefato conhecido como a Pedra Filosofal. E a busca por esse artefato virou o meu objetivo de vida, uma vez que essa pedra transformava qualquer metal em ouro e poderia dar vida eterna a quem a possuísse. Buscando essa pedra, eu comecei a estudar a transmutação a partir de 1380. Desculpa a confusão da data, depois que você vive muito tempo, você acaba confundindo. E a transmutação é o ato de transformar um elemento químico em outro. Depois de alguns anos de pesquisa, eu arrumei uma forma de conseguir obter tanto prata quanto ouro. E, com toda a minha sabedoria, eu pude obter uma fortuna rapidamente e poder exercer a minha humildade fazendo doações para hospitais e igrejas junto com a minha esposa. Muito obrigado pelo seu comparecimento aqui, Sr. Nicola Flamel, mas o seu enriquecimento repentino não foi algo muito suspeito? Sim, com certeza. A minha fama chegou aos ouvidos do rei Carlos V, aquele filho da que em 1389 teria ordenado a destruição de todos os laboratórios químicos de seu reino. Ele enviou o chefe das finanças para me investigar e eu fui obrigado a compartilhar a minha pedra filosofal com o homem para ele não contar ao rei o que eu estava fazendo. Desde então, vivo com a minha esposa e devo dizer que, pareço mais jovem do que realmente sou. Muitos alquimistas já tentaram sintetizar a pedra filosofal, porém, a gente só tem boatos sobre a real existência dessa pedra. Mas, a tentativa de fazer essa pedra filosofal nos proporcionou o descobrimento de várias outras substâncias. Dentre as mais conhecidas, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico e até mesmo o bicarbonato de sódio. Para o nosso próximo alquimista, podemos ver que algumas ideias bizarras podem nos proporcionar descobertas maravilhosas. É o caso de Hanging Branch. Muitos alquimistas antes de mim, eles tentaram sintetizar o ouro por diversos métodos. Eu
resolvi inovar nos meus experimentos, utilizando algo bem mais acessível. Ao ir ao banheiro, eu percebi uma coisa muito interessante, que a urina se parece muito com o ouro. Parece estranho, mas com isso eu pude perceber que a coisa mais valiosa do ser humano vem de dentro. Ups, não no coração, um pouquinho mais embaixo, na bexiga. E eu consegui reunir 50 galões de urina no porão da minha casa e adicionei a essa urina produtos químicos que escolhi aleatoriamente. Mas que belas palavras, Henry. Mas como é que você conseguiu tanta urina? Eu tive que pedir aos meus vizinhos que me ajudassem a reunir urina. A princípio, eles acharam muito estranho essa oferta, mas eu acabei falando para eles que caso eles me ajudassem e meu experimento fosse um sucesso, eu iria dividir o lucro com eles. E qual foi sua reação quando você descobriu que o que você encontrou não foi ouro, mas sim uma substância que brilhava e que até então não era conhecida? Bem, inicialmente, eu obtive uma pasta, a qual eu destilei, obtendo uma substância. Eu esperava que os vapores dessa substância se tornassem ouro, mas eu fiquei surpreso quando, no lugar, eu obtive um elemento inflamável que brilha no escuro, o qual eu nomeei de fósforo, que significa fonte de luz. Eu mantive as minhas descobertas em segredo até mais ou menos 1675, quando eu resolvi contar aos meus amigos, que ficaram espantados com todo o meu progresso na pesquisa. E logo eu virei notícia. Só que no final das contas, eu acabei vendendo o segredo do meu método em troca de um salário fixo, porque afinal todos sabem que não dá para se viver apenas de pesquisa. Ouro, Brent não conseguiu, mas ele obteve o fósforo, um dos elementos químicos que a gente pode observar no nosso dia a dia. Como a gente pode fazer isso? Simples, os palitos de fósforo. Antigamente, os palitos de fósforo, eles continham fósforo e agentes oxidantes na sua ponta. E isso proporcionava muitos incêndios acidentais, porque ao você atritar a ponta do palito de fósforo, em algum lugar, ele pegava fogo quase que instantaneamente, em qualquer lugar. Isso gerava incêndios de muitas formas destrutivas diferentes. Hoje em dia, a gente tem os fósforos de segurança, aonde a cabeça do fósforo ela só tem os agentes oxidantes e enxofre, e na parte onde você raspa o fósforo, você tem o fósforo em si. Isso proporciona mais segurança na hora de acender e evita incêndios inesperados. Agora, por último, vamos falar sobre uma das alquimistas. Sim, uma alquimista que está nesse meio das experiências que a gente está retratando aqui. Cleópatra Alquimista foi uma das poucas mulheres que se aventurou nesse meio, e é muito famosa por causa disso. Cleópatra, você poderia nos dar algumas palavrinhas? Sim, claro, por que não? Vocês não fazem ideia da contribuição que eu fiz para a alquimia, a história e filosofia egípcia. Eu criei um instrumento chamado alambique, o de bicos, e com ele eu tirava o cheiro bom das coisas. Eu utilizava o meu alambique com plantas, flores e coisas cheirosas. Bem, às vezes não. Eu utilizava o instrumento em altas temperaturas, juntamente com água. E assim, o vapor da coisa cheirosa e o vapor da água passavam por um processo de resfriamento. E assim eu fazia o perfume. Esse método que Cleópatra acabou de descrever para a gente é chamado hoje de destilação por arraste a vapor. Um método muito utilizado, como ela disse, para extrair o cheiro bom das coisas. Esse cheiro bom das coisas provém de moléculas que a gente chama de óleos essenciais. Muitos deles são usados tanto para tratamentos médicos quanto para aromatizantes em geral. Cleópatra, você sabia do quanto isso é importante nos dias de hoje? Sim, claro. Eu imaginei que seria muito importante no futuro, que seria lembrada como a criadora do divórcio. Mas fontes históricas afirmam que existiu outro tipo de alambique há muito tempo atrás, chamado de trícubos. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, a minha experiência foi inspirada em uma grande alquimista, a Maria Judia. Mas os meus métodos são muito melhores, não é mesmo? O alambique futuramente foi usado para diversos outros fins. Um deles, além de extrair o óleo essencial das plantas, ele era usado para fazer a destilação de cana-de-açúcar para se fazer bebidas alcoólicas tais como a aguardente, mais conhecido como cachaça, ou corotinho 51, outros tipos de nomes.
Cleópatra também era uma das poucas pessoas que conhecia a receita da pedra filosofal e conseguia fazer transmutações de mercúrio para o ouro. Cleópatra, como você fazia isso? Meu querido, um alquimista nunca revela seus segredos. Anos de trabalho duro, e você quer assim, de graça. Bem, não é que é pra mim, sabe? É pro nosso programa. Eu revelarei e pronto, final. Cleópatra? Alô? Produção, ela caiu? Maldita internet de escada. Enfim, esse foi o nosso programa. Apresentamos 3 dos mais vastos alquimistas que já existiram na nossa época. Os alquimistas são muito resistentes pelo fato de que a própria alquimia em si sofreu atentados para apagar todo o seu histórico de pesquisa, que por sorte foi recuperado mais para frente na Europa, na Idade Média. Bom, esse foi o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado e esperem por mais. Muito obrigado e adeus. Não tá travando, ok. Boa noite. Boa noite com claridade no acho que não é bom falar de noite, né? Pronto. O primeiro a depor para nós será Nicola Flamel. Como assim depor, cara? Eu pensei que isso aqui fosse uma entrevista, não um julgamento. Um dos elementos químicos que a gente pode observar como ele funciona no nosso dia a dia. Onde a gente pode ver ele? Simples. Nos palitos de fósforo. Não?